Então estamos na série Avivamento. Quantos de vocês têm sido abençoados por essa palavra? Só 3? Quem foi abençoado por essa palavra? E hoje eu vou compartilhar a 4ª mensagem dessa série. E eu quero compartilhar o que não é avivamento. O que não é avivamento? Estamos falando de avivamentos mas tem muita coisa nas igrejas que as pessoas pensam que é avivamento, mas na verdade não é. E como introdução a essa mensagem, eu já te dei 3 mensagens sobre avivamento. E eu acredito que depois dessas 3 mensagens que você recebeu, com a sabedoria, o conhecimento que você tem sobre o que é avivamento, sabendo que a igreja perdeu a vida de Deus e que avivamento vem para restaurar essa vida, a presença de Deus na nossa vida e na igreja. Estão me seguindo aqui? Então, eu tenho algumas perguntas para vocês. Depois dessas 3 mensagens que você ouviu, o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Depois de ouvir essas 3 mensagens, que áreas da sua vida você identificou que estavam mortas e precisa de avivamento? Como está a sua vida de oração depois dessas 3 mensagens? Como o seu relacionamento pessoal com Deus mudou? Você se aprofundou mais no seu amor por Ele? Você retornou ao seu primeiro amor por Ele? Você está unido com o corpo de Cristo, como era na igreja primitiva? Porque a igreja primitiva, ela estava junta em amor e unidade. Eles estavam juntos no templo, nas casas, nas orações e até nas refeições. E a minha pergunta é: o que mudou depois de 3 semanas ouvindo sobre avivamento? O que estava morto e foi revivido? Em Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, com todo o meu coração, como um pai ensinando para os seus filhos, eu estou aqui para te dizer: se a gente vem aqui somente ouvindo, mas não pratica, nós estamos nos enganando. E a gente não pode ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos dar uma resposta a Ele. Tem muitas pessoas que ouvem, eles sabem muito, eles podem até ensinar os outros, mas eles não praticam. Eu quero te desafiar. Clame ao Senhor por avivamento.
Eu ouvi essa palavra do Senhor anos e anos atrás e eu continuo orando. Senhor, aviva minha vida. Essa é a razão que eu tenho um amor pelo Senhor. Porque eu não quero. Muitas pessoas vão se encontrar com o Senhor e vão ouvir do Senhor: eu nunca te conheci. Isso é muito sério, porque tem vidas, tem áreas mortas na sua vida e as pessoas estão falando: tá tudo bem, nós ensinamos os outros, mas nós não praticamos. E antes de falar sobre avivamento, eu quero falar o que não é avivamento. O que não é avivamento? Você sabe o que é? O que não é avivamento? Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é a ação da igreja, mas é a ação de Deus. A igreja não produz avivamento. É uma obra do Espírito Santo que produz avivamento. A igreja não pode fazer isso. Não pode promover avivamento. Não tem nem como agendar uma data de avivamento. Mas a igreja só poderá buscar avivamento e preparar o caminho para a sua chegada. A igreja não promove, mas prepara o caminho. A igreja não produz o vento do Espírito. Avivamento é a obra de Deus. Porém, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas temos responsabilidades para preparar o caminho quando Ele voltar. Somente Ele sabe o dia que Ele voltará. Somente Ele sabe o dia que a igreja será tirada dessa terra. Não é nosso trabalho, não está na nossa alçada. Mas eu estou aqui para dizer: você precisa estar preparado. É a sua responsabilidade se preparar para esse dia. Mas se não tem um avivamento, um fogo dentro do seu coração, me desculpa. Você, naquele dia, ficará desapontado. Alguns cristãos, eles pensam que são salvos, mas eles vão ser deixados para trás. Tem uma frase de Campbell Morgan. Ele disse: o reavivamento não pode ser organizado, mas podemos montar nossas velas para pegar o vento do céu quando Deus escolher soprar sobre o seu povo mais uma vez. Amém? O avivamento jamais virá se a igreja não preparar o caminho do Senhor. Eu estou falando de avivamento. Não estou falando da volta de Jesus. O Senhor voltará se você está... Mas o avivamento não virá sobre a sua vida se você não preparar o caminho para Ele. Avivamento jamais virá se a igreja não se humilhar. Sem clamor, sem choro e oração, as chuvas de Deus não descerão.
Sem obediência a Deus, jamais haverá derramamento do Espírito Santo. Muitos cristãos na igreja, eles tiveram algumas experiências com Deus. Você deve se lembrar, semana passada eu contei o meu testemunho, tantas experiências que eu tive com Deus. Tantas experiências que eu tive no meu tempo de oração. E por que os cristãos não têm mais experiências com Deus? Porque eles não têm uma vida de oração. Essa é a razão. Não tem mais uma vida de oração, não tem sede de Deus e não querem orar e pagar o preço para o avivamento. Tudo tem um preço. Se você quiser comprar macarrão, tem um preço. Mas se você quiser comprar sua casa, é outro preço. Mas alguns estão só pagando o preço de um macarrão. Não põe esforço para receber mais de Deus. A obra da cruz foi completa. Jesus pagou o preço da nossa salvação. E agora é a sua vez. Eu fiz tudo para você e eu mandei o Espírito Santo para você. E agora essa unção vai. E Ele quer usar você. E o que nós estamos fazendo? Estamos sentados na nossa zona de conforto e esperando pelo vento. Se prepare, e aí o vento vai te soprar e vai transformar a sua vida e vai te levar em lugares mais altos. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Prepare o seu coração, porque Deus vai mover. Eu te disse, estamos na nossa zona de conforto. Ontem tivemos 12 horas de oração. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei quem estava, porque temos os nomes. Os líderes me falaram quem veio, quem não foi. Mas eu acho que isso é como que uma maneira de ver o que está acontecendo. Se você quiser medir a temperatura espiritual de uma igreja e até de uma pessoa, olhe para a vida de oração dela. É por isso que Jesus disse: não são muitos que vão ser salvos. Em Mateus 7, Jesus disse: porque tem um portão estreito e muitas pessoas, não são muitas pessoas que estão indo por esse portão estreito. E tem um caminho que é estreito e poucas pessoas vão entrar por ele. Então, quem determina quando o avivamento virá é Deus, mas somos nós que preparamos o caminho para o avivamento. Diga para a pessoa do seu lado: você é que prepara o caminho para o avivamento. Ele decide quando. Ele decide quando, como, mas você prepara o caminho para ele vir. Eu te disse então, avivamento não é um programa que a igreja determina. Mas nós temos que preparar o caminho. Segundo ponto, avivamento não é barulho, gritaria, dança ou emocionalismo. Queridos, eu sou pentecostal. Shalom
É uma igreja 100% pentecostal. Mas não confunda avivamento com barulho pentecostal. Tem muitas coisas que as pessoas dizem, é avivamento, é só barulho. Você sabe o que é uma igreja pentecostal? Você sabe o que é? Eu vou te explicar o que é. É uma igreja que acredita que nos dons sobrenaturais do Espírito Santo. E os dons sobrenaturais podem se manifestar na igreja nos dias de hoje. Quais são esses dons? Tem pelo menos 9. Falar em línguas é um deles, e nós cremos e ensinamos sobre isso. E é claro que eu nunca vim na frente da igreja para falar em línguas. Você já me viu aqui falando em línguas aqui na frente? Eu não prego. Paulo disse para nós não virmos diante da igreja falar em línguas na frente da igreja, mas quando eu estou orando sozinho, pessoalmente, eu oro em línguas. E a minha vida foi totalmente transformada quando eu fui batizado no Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas. E muitos crentes não acreditam. O apóstolo Paulo diz que não é para falar em línguas, a não ser que tenha interpretação. Não seja tolo. E isso está falando sobre o culto na igreja. Mas no nosso momento de oração, a gente tem que falar em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E também tem outros dons: cura, profecia, o batismo, como eu disse, e outros dons. E somos pentecostais. Se você não sabe, somos pentecostais, porque cremos em todos esses dons. Essa semana eu visitei uma senhora católica. Ela nos convidou para orar por ela, uma senhora, e ela tinha uma dor forte na perna dela, e nós fomos lá visitá-la. E eu orei por ela, e ela entregou a vida dela para Jesus, e agora nós vamos ajudá-la a ser forte na fé dela. E no final, eu orei pela perna dela. E ela ficou maravilhada. Assim que eu terminei a orar, ela foi curada instantaneamente. Ela começou: o que aconteceu? E ela não parava. O que você fez? Eu estou curada? Ela estava maravilhada. Quando nós cremos, esses são os dons. Eu não sou o curador, mas é Deus que cura. Mas Ele vai usar quem? Você. Você. Se você diz: Senhor, usa-me. Mas tem 2 tipos de igrejas que vão para o extremo. Igrejas onde o Espírito Santo não tem liberdade para mover. Eu te falei, tem igrejas que o Espírito Santo não pode mover. Eles não creem, eles não são pentecostais, não creem em milagres. E igrejas onde o Espírito Santo nem está lá. Eles são aquelas igrejas bem tradicionais. E é o oposto. São bem quietinhas. Você pode ouvir. Você pode ouvir até uma vespa, uma mosca voando. Mas do outro lado, tem algumas igrejas bem barulhentas. Elas são barulhentas, mas também estão vazias de Deus. Tem igrejas que pensam que avivamento é só gritar, pular,
rodopiar e ficar histéricos e sem controle emocional. E eles falam que são pentecostais. Isso é barulho, gente. Pessoas cheias do Espírito Santo é diferente. Eu estou sempre adorando ao Senhor. Eu me expresso. Eu grito. Eu danço diante do Senhor. Eu não estou criticando isso. Mas se você faz isso, mas não é cheio do Espírito Santo, é vazio. Porque a presença de Deus não está ali. Mas tem muitas igrejas que elas são barulhentas, mas não têm essa presença. Lembre-se, lata vazia faz muito barulho. E tem pessoas que estão barulhentas. Eles tem uns crentes que fala, pastor, tem que fazer isso e fazer isso. Mas eles não fazem. Você pode dizer amém? Eu vou ser mais leve agora. Ponto 3. Avivamento não é super espiritualização da vida. O que não é avivamento? Super espiritualização da vida. Muitas pessoas, em busca de avivamento, eles estão buscando avivamento, mas eles deixam a realidade da vida. Eles falam, estou servindo ao Senhor, estou buscando ao Senhor. Mas o que eles estão fazendo? Mas eles estão se excluindo da vida social. Eles criaram uma espiritualidade monástica. Sabe o que é isso? Uma espiritualidade monástica? É como se fossem os padres que viviam anos atrás nos monastérios. Eles se fechavam naqueles lugares que eles diziam, eu tenho que buscar a Deus. Eu não posso ficar perto de ninguém, porque eu vou ser contaminado. Então Jesus era o pior deles, porque Jesus estava com a igreja, com os crentes e com os pecadores. E algumas pessoas, eles fecham-se. Eu só tenho que estar com Deus. Isso é uma espiritualização da vida. Que eles não podem eles não gostam de socializar, eles se isolam e vivem numa caverna. Em João 17:15 ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Muitos cristãos querem sair do mundo. Eles não querem estar mais perto das pessoas. Isso não foi o que Jesus falou. Eu não estou falando que os tire do mundo, mas que estejam lá, mas ser a luz nas trevas. Você tem que estar no meio das pessoas, mas não fazer o que eles estão fazendo. Você tem que estar lá. Se eles estão bebendo, fumando, cantando, você vai estar ali, será luz nas trevas. Por que você não bebe? Eu costumava fazer isso, mas eu não faço mais. Jesus me libertou. Por que você não fuma mais? Por que você não canta? Porque eu tenho canções melhores que adoram o Senhor. Você sabe o que eu estou falando? Temos que estar em dois lugares, no meio dos pecadores e junto com a igreja. Amém? Não se isole. Isso não é saudável.
Que no passado os padres faziam isso, iam para cavernas e ficavam lá. Tem horas que eu preciso buscar ao Senhor, consagração, jejum, mas aí eu volto para estar no meio das pessoas, dos pecadores, e falar do Senhor para eles. Muitos cristãos, eles não estão mais interessados até pela família, trabalho, estudos e até pelo envolvimento com a igreja. Eles não querem se envolver com nada. Avivamento nos levará a relacionar ainda mais com os perdidos e também com a igreja. Você concorda com isso? A igreja, quando a gente recebe esse avivamento, isso vai te levar a se envolver com os pecadores. Mas não ser um deles, estaremos lá, mas não seremos como eles. Estaremos também conectados com o corpo de Cristo na igreja. Por que a igreja? Por quê? Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar onde a gente é confrontado. Estamos aqui para ser ajudados, para crescermos em amor. E é por isso que a gente precisa um do outro. Você sabe por quê? Porque precisamos aprender a amar pessoas que são diferentes. Você pode imaginar, tem pessoas de 26 diferentes nacionalidades. Você pode entender a tanta diferença que existe. Língua, cultura, música, tem muita coisa diferente. Mas aí vamos aprender a falar, somos irmãos, vamos buscar juntos, vamos comer juntos, e vamos estar juntos nos céus. As pessoas se isolam, mas quer viver junto lá no céu. É agora que a gente tem que se ajuntar. Às vezes a gente pode viver nesse mundo e não precisamos amar o pecado desse mundo. Eu cresci espiritualmente enquanto eu estava vivendo e trabalhando numa companhia, andando com a igreja, com meus irmãos e irmãs. Eu fiz essas duas coisas ao mesmo tempo. Você está no mundo para quê? Para ser luz, para salvar seus amigos da escola. Quantos aqui vão à escola? Já foram? Ou você está indo na escola? Levanta sua mão. Você sabe por que você está na escola? Alguns pensam, estou lá para ganhar um diploma. O diploma é uma consequência. Mas você está lá para ser luz, para salvar o perdido. Eu tinha isso em mente. Quem aqui trabalha? Está num trabalho. Se você tem um trabalho, levanta a mão. Você sabe por que você está lá? Eu estou lá para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Me desculpa, está errado. Você está lá para servir ao Senhor, para ser luz nas trevas, para trazer seus amigos de trabalho para Cristo, para dizer a eles: minha vida foi transformada e a sua vida pode ser transformada. Jesus é o caminho, a vida. Não se contamine, mas seja luz nas trevas. Você pode dizer amém? Você vai viver uma vida de igreja para crescer, para amadurecer, aprender a amar, respeitar as pessoas diferentes de você e também ser formado na igreja e treinado como um líder na casa de Deus.
se você não sabe. Vimos o que não é avivamento. E agora eu quero ler alguns textos da palavra de Deus que fala de avivamento. Atos 2, 14 e 18. Esse é o primeiro avivamento no Novo Testamento. Temos vários avivamentos no Velho Testamento, mas esse foi o primeiro no Novo. Atos 2, 14 e 18. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo até a 3ª hora, agora 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e serão vossos filhos, e sonharão vossos filhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. No primeiro avivamento do Novo Testamento, o apóstolo Pedro disse que nos últimos dias, Deus derramaria uma unção sobre os seus servos. Quem aqui é servo de Deus? Nos últimos dias, Ele ungiria os seus servos, homens e mulheres. Aqueles que têm sede serão visitados por Deus. Aqueles que têm sede serão visitados. O último e grande avivamento será o cumprimento da profecia descrita em Joel 2. O Espírito virá sobre seus servos. Deus derramará seu poder sobre a igreja para testemunhar Cristo. Nesse contexto, veremos o engajamento global da igreja. Isso é o que vai acontecer quando o avivamento vier. É por isso que temos que orar, porque veremos o engajamento global da igreja, salvação em massa, movimento intenso de oração e missão em todas as nações. Missionários sendo enviados por todas as nações. Eu espero por esse dia, quando a igreja da Shalom de Monaghan enviará missionários para outras nações, para a Rússia, para a Látvia, para a África, países na África diferentes. Você pode imaginar isso? Abrindo igrejas na Irlanda, Dublin, Drogheda, Limerick, no norte, no sul da Irlanda. Isso é o que irá acontecer. Se você não crê nisso, você não é parte dessa igreja, você não está lendo a sua Bíblia. Isso é o que vai acontecer. O evangelho do reino será pregado por toda a terra. Milhões de pessoas serão transformadas pelo poder de Deus e nascerão de novo. Certamente o avivamento não é algo romântico. Avivamento não é algo romântico. Por quê? Ao olharmos para a história, se olharmos para o que está escrito na Bíblia, se lemos,
avivamento que aconteceu na Rua Azusa, na América, foi um derramamento tremendo do poder de Deus. No começo do século, 1900, Deus visitou muitas pessoas. Muitas almas foram salvas, curadas. Mas o que aconteceu? A televisão ou a mídia criticou a igreja. Avivamento não é algo romântico. Vai haver perseguição. E quando olhamos na história da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram homens que causavam alvoroço por toda parte do mundo. Atos 17:6 diz: esses homens têm alvoroçado o mundo inteiro. Chegaram agora aqui. Eles viraram o mundo de ponta cabeça, diz a versão em inglês. Atos 17:6. Eu vim do Brasil para virar esse lugar de ponta cabeça. Isso que é avivamento. É fazer as coisas virar de ponta cabeça. Quando o avivamento viver, você não vai viver uma vida calminha. O poder de Deus, você verá milagres, você vai ficar tão empolgado, você falar: Senhor, me usa. A gente não seremos cristãos mornos. A Bíblia também fala no Velho Testamento grandes avivamentos. Mas você pode ver lá em 2 Crônicas 15, nos dias do rei Asa, um avivamento. A gente também vê o arrependimento do povo de Nínive se arrependendo no tempo de Jonas, Jonas 3. Também em 2 Crônicas 30, 21 a 23, a celebração da Páscoa no reinado de Ezequias. Também o arrependimento e a renovação na aliança com Deus durante o governo de Neemias. Neemias 8, 10. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Isso é o que significa Pentecoste. Porque no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e encheu os crentes. Por isso que a gente fala que somos os pentecostais. Em todos esses casos que eu disse, o avivamento gerou uma mudança de comportamento e uma transformação na vida das pessoas. Avivamento sempre muda comportamento e muda a sua vida. E é por isso que precisamos de avivamento. Aqueles que foram avivados e se dedicaram a Deus, abandonaram o pecado. Louvavam com grande fervor, sentiam a presença de Deus e ficaram cheios de coragem para seguir as ordens de Deus. Queridos, algumas pessoas estão adorando a Deus, mas você adora como se fosse uma pessoa morta. Estamos aqui cantando alguns minutos atrás e algumas pessoas estavam: eu te adoro, Senhor, com braços abertos. Te adoro com braços abertos. Eu te dou minha vida. Eu te adoro com braços abertos, mas os braços estão fechados. Me desculpe, isso é uma mentira. Com braços abertos eu te adoro e você não abre os braços. Quando você estava no passado, quando você assistiu um jogo de futebol,
Você estava lá torcendo pelo seu time e para adorar ao Senhor você fica igual uma estátua dura. A Bíblia diz para adorarmos nosso corpo com nossa força, use o seu corpo para adorar ao Senhor. As pessoas estão cansadas, vêm para a igreja cansadas e não conseguem erguer as mãos ao Senhor. Me desculpe, mas eu preciso te ensinar. Isso são sinais de avivamento. Avivamento bíblico é quando o povo de Deus busca a Deus com muito mais força e poder, e ele se rende totalmente ao Senhor, e a vida deles é transformada. E a vida é transformada individualmente e também no grupo, nas duas áreas. Como uma comunidade, há uma transformação. Avivamento é renovação da fé, cheio de louvor, adoração e pregação da palavra. Eu vou repetir o que é avivamento. Avivamento é uma renovação de uma fé e ensinamento da palavra de Deus. Avivamento pode começar por várias razões, como, por exemplo, uma pregação impactante, ou curas, milagres, ou a ação do Espírito Santo através de adoração. Isso que eu já vi. Vemos na Bíblia milagres, avivamentos que começaram por causa de milagres, por causa de um ensinamento poderoso, e também por um derramamento do Espírito Santo, porque eles estavam adorando ao Senhor, e aí o Espírito Santo veio. Eu quero te ler para você uma frase de E.M. Bounds. Ele disse: todo o movimento poderoso do Espírito Santo de Deus, trazendo o revivamento, teve sua fonte na oração. Oração. A causa principal de avivamento é nossa vida de oração. Essa é a causa principal. Sem oração, não tem avivamento. Fala para a pessoa do seu lado: sem oração, não tem avivamento. Através do avivamento, vocês estão comigo? Através do avivamento, não somente restaura nossa relação com Deus, mas também fortalece o relacionamento entre irmãos. Os dois lados acontecem. A cruz tem dois lados, que aponta para Deus e que também para o relacionamento horizontal com as pessoas. Eu quero ler o último. Vamos terminar lendo Isaías 44. Nós já lemos, mas eu não expliquei todos esses pontos. Eu quero terminar explicando esses pontos. Isaías 44, 3 diz. Vamos ler todos juntos. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua prosperidade e minha bênção sobre os seus descendentes. Isso é um versículo sobre avivamento. Deus prometeu: vou derramar água sobre o sedento. O sedento será visitado por Deus e vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você está com sede? Se você não está com sede,
Você vai ter que esperar, mas Ele só visitará aqueles que estão sedentos, estão buscando a Ele. E Deus também disse: eu derramarei água, não somente água, eu derramarei água e torrentes sobre a terra seca. No chão, na terra seca. Querido, será grande, não será pequeno. Será algo abundante, transbordante. Não somente água, mas não é o que Deus, não é o que o pastor está falando, mas é Deus que prometeu. Deus não vai trazer uma chuvinha leve, como a gente vê aqui na Irlanda, garoa. Ele não vai trazer, Ele vai trazer uma tempestade. Se você vive aqui na Irlanda, você não viu tempestades. Quando vem tempestades, a gente já viu lá no Brasil. Em 30 minutos de chuva, vem quase 2 metros de água, de tanta água. Eu já vi isso. Isso não é só uma garoa, mas o Senhor vai inundar. São rios de águas numa terra seca. Deus tem algo forte para nós, grande para nós, grandes coisas para nós. Você crê nisso? Diga para o seu vizinho: Deus tem algo novo para você. O último ponto. Avivamento produz resultados extraordinários para a igreja. Resultados. No versículo 4 de Isaías 44 fala assim: os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Eles vão brotar como erva. O primeiro resultado de avivamento é um grande crescimento. Um crescimento enorme. Serão como brotos de ervas. Vai se espalhar. E eu creio que Deus vai trazer muitas pessoas para a nossa igreja. Muitas pessoas. Eu tenho orado, eu tenho dito: Senhor, me dê pelo menos 10% dessa cidade. Nos dê 10% dessa cidade, Senhor. Porque eu quero levá-los ao Senhor um dia. Não por mim mesmo, mas Ele está interessado em salvação de pessoas. E Deus vai usar isso. Você consegue imaginar quando o povo dessa cidade ficar sabendo que o Espírito Santo está agindo poderosamente aqui na igreja? Você consegue imaginar quando as pessoas disserem: se você for lá, eles oram, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas estavam atormentadas. Eu orei por uma família, eles costumavam ver fantasmas nas casas deles. E eu fui lá, orei pela casa, e ela disse: depois da sua oração, eu nunca vi mais nada na minha casa. Isso é libertação. Quando Deus derrama avivamento, isso vai multiplicar. Eu desejo e eu clamo por isso, por essa multiplicação. E agora vamos ler a última parte de Isaías 44, que fala do segundo resultado do avivamento. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará
do nome de Jacó, e outra ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Uau! Talvez você não entenda o que esse verso está falando. O segundo resultado do avivamento é o testemunho de todos os crentes. É o testemunho de todos os que creem. As pessoas irão a todo lugar: eu sou do Senhor. As pessoas vão dizer: eu sou do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Todo cristão dando testemunho que a sua vida pertence ao Senhor. Todos os cristãos vamos se levantar: eu sou do Senhor. Vamos nos levantar: eu sou do Senhor. A gente não terminou, tá? Estamos só para você. Comece a orar: Senhor, eu quero dar esse testemunho para as pessoas, para os meus vizinhos. Eu sou do Senhor. Queridos, cada um de nós, cada um de vocês, no seu trabalho, na escola, nas lojas, nos hospitais, nas fábricas, nas ruas, dizendo com toda a sua mente, com todo o seu coração: eu sou do Senhor. Todos nós. Essa frase vai alcançar as pessoas e vai se espalhar sobre as nações. Precisamos do poder do Espírito Santo para ter coragem, intrepidez e poder para pregar esse nome, o nome do Senhor. Querido, no passado, quando eu trabalhava na fábrica, eu levei muitos dos meus amigos para a igreja. E eu não tinha tantos amigos no mundo, porque eu estava mais envolvido com a igreja. Eu sou o pastor das ovelhas, mas quando eu trabalhava na companhia, eu levei meus amigos de trabalho para a igreja. Na escola também, muitos deles são pastores e líderes, porque eu preguei para eles. Eles vieram para a igreja, eles eram drogados, destruídos, e hoje eles servem ao Senhor. E eu não tinha muita eloquência, não tinha muita sabedoria, mas por causa da minha obediência de pregar o Evangelho de Jesus. Eu quero te desafiar: olhe para mim, abra sua boca e fale desse nome. Não fique calado, fale de Jesus, fale sobre Ele, não se cale. As pessoas lá fora não têm vergonha de falar de pornografia, de coisas sujas, mas nós temos vergonha de falar de Jesus. Precisamos nos arrepender sobre isso. Quero terminar com isso. Avivamento é uma visita de Deus que leva os cristãos que estavam adormecidos à vida. Avivamento restaura um senso da presença de Deus. E aí é uma convicção do Senhor. E a gente precisa continuar adorando e louvando ao Senhor. Eu quero desafiar cada um de vocês. Por favor, busque avivamento. De hoje em diante, não pare de orar por avivamento sobre a sua vida. Não pare de orar de avivamento, sobre avivamento pela igreja.
sobre as nações, sobre a Irlanda, porque nós vamos ver Deus movendo, porque nós somos aquele que vão preparar o caminho do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar.